Vamos lá, galera? Então, esse momento que a gente vai dar algumas pontuações a mais ou frisar alguns pontos da nossa aula sobre extensões mendelianas, tá? Que nós vimos anteriormente. Então, nesse momento, a gente vai, então, passar para vocês o nosso quadro na telinha. Quer falar, prof? Então, vamos lá. Sem mais delongas, Segura aí. A gente viu o que nessa aula, pessoal? A gente viu sobre extensões mendelianas, tipos de herança, né, primeiramente. Depois falamos sobre interações gênicas. Dentro dessas interações, a gente citou aí epistasia e pleiotropia. Então, vamos pontuar rapidamente aí os tipos de herança que nós falamos. A autossômica dominante, eu vou ter, então, um dos indivíduos, né, um dos genitores afetados, pelo menos, tá bom? Vai acontecer, como é autossômica, tanto no homem quanto na mulher. Qual a diferença para a recessiva? Na recessiva, eu tenho os dois indivíduos genitores, eles têm características iguais, então eles serão heterozigotos e o indivíduo seria o recessivo, porque só aparece em homozigose. Na herança ligada ao sexo, eu tenho o genezinho acoplado ao cromossomo X, tá bom? Então, essa manifestação vai ser mais frequente nos homens. Na herança restrita ao sexo, mas pode aparecer na mulher, tá, galera? Na restrita ao sexo, como o próprio nome está dizendo, vai aparecer somente nos homens. E como eu falei, vai ser a mais fácil para você identificar no heredograma. Agora, a interação gênica. É aquele exemplo que a gente deu lá das cristas da galinha, né? Das aves. Então, nessas interações, você vai ter um gene se unindo ao gene de um outro cromossomo e eles vão determinar uma característica, o que é uma exceção do que a gente tinha lá na leis mendelianas, né? Aí a gente tem a epistasia, onde um gene vai ser epistático sobre o outro hipostático, ou seja, ele vai inibir a ação de um outro gene. Aí a gente deu o exemplo lá da questão da surdez, né? E na pleitropia, a gente tem aqueles indivíduos onde você tem um gene, tá? Que vai estar influenciando em várias características no mesmo indivíduo. E aí a gente falou ali da síndrome de Marfan, né? E a outra síndrome que a gente falou, o indivíduo poderia ter a polidactilia, lembra, né? Que são mais de 5 dedinhos nas mãos, pode ser no indicador, polegar, enfim, tá? Então, dentro dessa aula, a gente viu muita coisa, né? Muita coisa, né? Uma coisa que é importante frisar, pessoal, é que quando a gente fala lá das heranças, aí tem uma que é ligada ao sexo, né? E outra restrita ao sexo. A restrita ao sexo é só em homem. Aí a pessoa pode pensar que a outra ligada ao sexo, que ela ocorre só vai acontecer na mulher. Não. A única herança que só ocorre em um sexo é a restrita ao sexo, que ocorre em homem. No Y. A ligada ao sexo, que ela está relacionada ao cromossomo X, por mais que o cromossomo X seja um cromossomo sexual feminino, mas essa herança genética pode ocorrer tanto em mulher quanto em homens. Né? Isso vai ser muito por causa da estrutura, do formato mesmo anatômico do cromossomo, tá bom? Depois eu vou explicar, né? A gente aqui vai explicar para vocês. Eu acho legal essa aula para vocês verem a região não homóloga, que é o que está envolvido aqui nessa situação, para que um cromossomo X, né, da mulher consiga afetar um homem, que não tem nada a ver em termos de sexo, né? Entendeu? Então não confunda, restrita ao sexo, só em homem. Ligada ao sexo, ela está no X, mas é tanto em homem quanto em mulher. Exatamente, tá, galera. Então essa foi a nossa revisãozinha dessa aula de extensões mendelianas. E agora se prepara para quê, prof? Agora vamos para a atividade. Segura aí. Vamos trabalhar. Segurou! Tamo junto. Gente, deu, né, para vocês estarem aí analisando as questõezinhas para esse momento, né, que a gente vai junto com vocês, né, professor? Exatamente. Estamos trabalhando, tá bom? Então você vai conferindo a sua resposta e aí se ficou alguma dúvida a gente vai desenrolando aqui nesse momento. Vamos lá? Vamos lá, chega mais, joga na tela. Então olha só, questão de número 1. O processo genético em que o gene transmissor está ligado ao Y é o caso de quê, hein?
Aí a gente vai dar as alternativas. Eu creio que você está com essa resposta na pontinha da língua. Mas Fácil vamos lá? demais, hein? Letra A, interação gênica. O que é mesmo a interação gênica? É quando um gene de um cromossomo, ou seja, o alelo de um cromossomo, vai interagir com o outro alelo de um outro cromossomo e vão determinar uma característica, tá bom? Então, eu estou falando aí de alelo, não falei nada de X nem de Y. A questão está querendo falar sobre o Y, mas vamos lá. Letra B, pleitropia. É onde um parzinho de genes vai determinar várias características, tá? Como a gente viu lá na aula sobre aquela síndrome de Marfan, que é aquele, parece uma aranha, né? As mãos e os pés ficam muito mais, tem um crescimento muito maior do que o comum, tá? A herança restrita ao sexo. Como que é mesmo, prof, essa herança restrita ao sexo? A herança restrita ao sexo é aquela que só atinge o homem, né? O cromossomo cromossomo X, Y. né? O cromossomo X. Desculpa, É, olha a a desatenção. restrita ao sexo. Restrita ao sexo, não ligada ao sexo. Tá correto, prof? Letra D, epistasia. É aquela onde o gene vai ter a influência sobre o outro, né? Ela vai inibir, tá? E a herança ligada ao sexo, que é essa que a professora aqui estava confundindo, né? Se não fosse o prof. Silvio ali para ali, se liga, mulher! Tá? Então, a gente tem a herança restrita, circula para mim, professor, restrita, e a ligada ao sexo. Restrita ao sexo vai estar ligada ao cromossomo, acoplada ao cromossomo Y. Ligada ao sexo, então, você vai ter associado ou acoplado ao cromossomo X. Tá bom? Então, você tem essa diferença. Qual é a questão correta, então? A letra C, né? Vamos lá. Esse bicho apareceu? Ali, a herança restrita, então, ao sexo. Vamos seguindo, prof? Vamos lá. Vamos lá. Questão 2. Sabemos que a cor do pelo de labradores é um caso de epistasia. Esses animais podem ter pelo de cor preta, marrom ou dourada. E os genes Bzinho e Ezinho estão relacionados com essas características. Prof, coloca a canetinha vermelhinha, por favor. Vamos lá. E Pronto. aí você circula ali ou sublinha epistasia. Cadê epistasia? Ok, então esse gene, quando você tem a epistasia, você tem um gene que vai inibir a ação de um outro gene, tá bom? Certinho? Então, esse é um ponto importante. Aí, o prof. Está falando ali, ó. Isso. Os genes Bzinho e Ezinho estão relacionados com essa característica. O alelo Bzão determina a cor preta, tá bom? O alelo Bzão, cor preta. O alelo Bzinho determina a cor marrom. Vamos lá. Cor marrom. Então, Bzão, se for Bzão, preto. Bzinho, marrom. E os alelos Ezinho e Ezinho, você observa que eles estão em homozigose. Relacionam-se com a cor dourada, tá? Cor dourada. E esses genes são epistáticos, ou seja, a frequência dele, a presença deles vai inibir qualquer outro que esteja com eles, tá bom? Sendo assim, o indivíduo Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, vai ter a cor... Qual é a cor dele? Presta atenção. B determina o quê? Preto. Bzinho, marrom. Ezinho, Ezinho, a cor dourada. Então, nesse momento, você vai ter que prestar bastante atenção em que tipo de herança você está falando, para poder não errar essa questão. Vamos lá? Letra A. Trata-se da cor preta? Trata-se da cor marrom? Trata-se da cor dourada? Ou trata-se da cor preto e dourado? Ah, prof, eu acho que vai ser preto e dourado, tem mais né? uma opção, não tem, professor? Tem, prof. Ah, tá.
marrom com dourado, tá? Aí, olha só, o indivíduo, ele é Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Nós estamos falando de quê, gente? Epistasia. Normalmente, né, professora, a gente poderia deduzir pelo Bzão ser preto, você já poderia, normalmente, com a regra mendeliana por indução, normal, né? Por indução, a gente iria no quê? Se ele é Bzão, ele tem a cor preta, né? O primeiro que está ali é Bzão. E o resto é tudo recessivo, então ele vai ter a cor preta. E o Bzinho é recessivo, que era marrom, então Exatamente. ele ia predominar realmente o preto. Então, nós estamos aqui, porém, aliás, nós estamos falando de situações que fogem daquele pé da letra da herança mendeliana, né? Daquela explicação de Mendel, ou seja, é como se fossem heranças diferenciadas. Então, aqui a gente está falando de epistasia, que é um tipo de herança genética no qual a presença de um determinado gene acaba inibindo o outro, mesmo que esse outro seja dominante. Entendeu? Então, de cara, pessoal, a cor preta, nesse caso, não é o correto você pensar nela, porque professor, mas tem um Bzão ali. Bzão quer dizer preto. Tá. Isso na situação normal, mas nós estamos falando de epistasia, que isso não é a regra correta nesse caso, tá bom? Então, a letra A, né, a gente já não tem. Seria a letra C, por quê, pessoal? Ó, aqui, a gente tem o Bzão, que indica o preto, porém, Ezinho, olha aqui, ó, o que eles são? Ele é o gene epistático. Ele é um gene epistático, como está dizendo, ó. Ezinho relacionam-se com a cor dourada, ou seja, a presença deles indica a cor dourada. E eles são genes epistáticos, ou seja, ele vai se sobressair com quem estiver junto com ele. Mesmo em homozigose, recessivos, na epistasia, esse gene tem essa força para inibir esse outro par de alelos, né, Bzão, Bzinho, tá? Então, você precisa prestar muita atenção em todo o enunciado da questão, para que você não corra o risco de marcar a letra D, preto e dourado. E logo, então, o Ezinho, ele indica dourado. Então, se ele tiver nessa jogada, ele vai inibir o outro. Então, independente de quem tiver com ele, quem vai mandar é ele. Então, ele vai ser dourado. Tranquilo, né, galera? Vamos lá para a terceira questão. A pleiotropia pode ser definida como fenômeno em que um gene desencadeia a produção de proteínas que destrói outro gene. Vixe, Maria. É violenta essa daqui. B. Um processo em que dois genes se expressam no mesmo momento. Um problema genético em que se observa o rompimento de um gene. Nossa. Fenômeno em que um par de genes alelos condiciona o aparecimento de várias características do mesmo organismo. Letra E. Letra E. Fenômeno genético em que uma alteração estrutural, aperta mais um pouquinho, professora Ian, leva à inativação de um gene. Eu pensei que Foi demais, professora. Acabou mostrando logo a resposta. Foi demais, mas ok. Gente, olha só. Então, você tem vários conceitos aí de A até E, tá? Fala da destruição do gene, rompimento do gene, fala da expressão de proteínas, né? Ou vai destruir a proteína. A gente não está falando aqui de transcrição, tradução, né? A gente está falando de herança, né? E aí a gente falou de vários tipos de herança que a gente tem. E a pleiotropia é um tipo de herança, onde o parzinho de genes vai estar condicionando, então, o surgimento de várias características, tá bom? Então, o conceito tem que focar no que é o que está em que a questão está se tratando. Mas eu gostei mesmo, professora, foi da seriedade da primeira alternativa. Fenômeno em que um gene desencadeia a produção de proteínas que destrói o outro gene. Quer dizer, essa aqui mesmo o cara veio para assustar, né? O resto Que a gente já viu o caso anterior, onde a gente tem uma inibição, né? É uma coisa é você chegar lá, querer... Né? Os homens têm esse negócio de querer inibir a ação do outro, né? Que tá ali urubuzando a sua, né, gatinha ali. Mas destruir, chegar, né, via as vias de fato, né, prof? Não é legal, tá bom? Não é o caso, né? Não é o caso, tá certo, galera? Vamos seguindo?
Uma questãozinha de Enem. 4. O daltonismo é uma condição hereditária caracterizada por uma anomalia na distinção de algumas cores. Essa condição é recessiva e ligada ao sexo. Se é ligada ao sexo, pessoal, tem a ver com o cromossomo X, tá? Ou seja, o gene responsável pelo daltonismo está presente em um locus gênico do cromossomo X. Sobre o daltonismo, é correto afirmar o que se afirma em... Olha só, a gente vai, como essa questão vai passar bem devagarzinho, a gente vai fazendo, tá? E aí, é interessante, quando você estiver dominando, gente, todos esses cruzamentos, você com certeza vai matar a questão no olhar, sem precisar fazer os cruzamentos. Mas aqui a gente quer fazer alguns cruzamentos, nós não vamos fazer todos, tá? Das possibilidades, mas a gente vai fazer para vocês entenderem o que a gente a questão está querendo, tá bom? Segue lá na tela. Então, a questão A, a gente sabe que o daltonismo é aquela que vai o indivíduo não vai conseguir enxergar certas cores, né? É uma herança aí que ele adquiriu. Aí a letra A diz assim, filhas de homens daltônicos são sempre daltônicas? Então, o que a gente vai pontuar primeiro? Aí a gente poderia fazer o indivíduo daltônico, né, prof? O indivíduo daltônico. Ó, prof! Vamos lá. O indivíduo daltônico, tá? Então, o homem, a gente está falando de homens daltônicos, então ele é XY. Se ele é daltônico, ele tem o Dzinho. Eita! O Dzinho, tá? E esse homem daltônico, se ele casar com uma mulher normal, ela vai ser o quê? XDzão, XDzão. Tem condições desse indivíduo ter algum outro filho. Se o gene que ela carrega, a mulher dele, é Dzão, Dzão, tem condições dela ter algum filho daltônico? Não. Então, a gente poderia só fazer o cruzamento, então, dele com uma heterozigota, tá? Então, ela poderia ser Dzão, Dzinho. Esse Dzinho não quer sair. Aí, eu poderia fazer aqui, ó, XDzão, XDzinho, tá? E, isso eu tô fazendo os cruzamentos do chuveirinho. XDzão, XDzinho com XDzinho. Agora eu vou pro Y. XDzão, olha o Y aqui, Y. E o XDzinho com o Y. Então aqui eu vou ter os homens e aqui eu vou ter as mulheres. A questão diz assim, filhas de homens daltônicos são sempre daltônicas? Olha aqui, essa indivídua aqui, ela não é daltônica. Ela é normal, porque ela é heterozigota como a mãe. Então, a questão não está correta, tá? Vamos lá para B. Opa! Prof, paga aqui, que esse só obedece tu. Aí. Filhos de mulheres daltônicas são sempre daltônicas? Então, olha só. Agora a gente está falando de mulheres daltônicas. Então, eu vou ter XDzinho, XDzinho, tá bom? Todos os filhos dessa mulher vão ser daltônicos? E aí eu vou fazer com o indivíduo. Se ela para ela ter filhos daltônicos, ela teria que ter o homem, né? Ela pode ter casar com um homem daltônico. Então, todos eles, os filhos aqui, vão ser daltônicos, porque só tem Dzinho, gente. Só tem gene Dzinho. Então, ela poderia também com um Dzão. Vamos dizer que o homem seja Dzão. Vamos dar uma olhada. No primeiro caso, se ela se casar com um homem daltônico, ela vai ter todos os filhos daltônicos. Ok. Se ela se casar com a mulher daltônica aqui, ó. Se casar com esse homem heterozigoto, tá? Você vai ter aqui, ó, XDzão, né? XDzinho. Aí você vai ter XDzão, XDzão com XDzinho, XDzinho, a prof aqui viajou, XDzinho com o Y, que era o homem. Agora você vai ter XDzão com o Y e o XDzinho
Cadê, menino? O XDzinho com o Y. Então, nesse caso aqui, a mulher daltônica vai ter todos os filhos dela sempre daltônicos. Seja ela casando com um homem daltônico ou com um homem heterozigoto ali, tá? Ou, enfim. Ok? A letra B é a nossa resposta. Galera, olha só. O pincel às vezes dá um trabalhinho, né? Mas é isso aí. Então, você poderia fazer todos os cruzamentos ali possíveis entre esses indivíduos para ver as alternativas, mas a gente viu que a questão B é a correta, tá bom? Todos os filhos de daltônicos vai ser filhos também daltônicos. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima.